Vamos lá. Para aqueles que são economistas, que por sinal 95 dos economistas desse país erraram quase tudo que eles falam sobre dinheiro, né? Aí você pega o Ibope. Ah, fulano vai ganhar. O cara perdeu de lavada, certo? É aquela margem. É aquela margem para cima e para baixo e que para mim... Se errar, eu acertei. E que para mim isso influencia sempre no final. Tá, vamos lá então. Aí quando você tem 3 presidentes, um Paulo Nobre, que é o maior de todos. Aí você tem o que é mais, o que é o ganhador, que é o Gagliotti. Aí você tem aqui essa mulher que ela é empoderada, ela vai para dentro, saúde, bem. Ela faz tudo aquilo que a mulher que é administradora faz. Ela botou tudo em ordem. Ela é narcisista muitas vezes, e quem não é, né? Ela gostou do holofote, ela gosta de dar entrevista, ela fala algumas coisas que eu não concordo, mas ela fez tudo que um grande presidente tem que fazer. Sabe o quê? Ela deu sequência naquilo que o Gagliotti fez. O Gagliotti deu sequência naquilo que o Paulo Nobre fez. Então o Palmeiras hoje é um dos times mais organizados do mundo. Aí vem das pessoas que organizaram. Veloso 1 minuto, Souza 1 minuto e também o Nicola 1 minuto. Essa sequência que o Palmeiras teve nas administrações, né? O Paulo Nobre, o Gagliotti e na sequência a Leila, fez toda a diferença. A gente lembra a conversa com o Paulo Nobre, quando ele veio lá no Baita Amigos, a dificuldade financeira que o Palmeiras se encontrava. E de lá, com uma gestão dura, né, e profissional, o Paulo Nobre conseguiu fazer que o Palmeiras melhorasse, chegou a Crefisa, que ajudou muito. E que no último dia deu uma canetada para tirar ela. E o Gagliotti pegou, né, estamos vendo o Gagliotti aí, pegou a sequência do Paulo Nobre já com a Crefisa e fez um trabalho espetacular. Para mim, o Gagliotti o melhor de todos, porque venceu os títulos importantes, trouxe o Abel, trouxe o Hendrick, trouxe Estevão. Então, o que o Gagliotti fez no Palmeiras é incomparável com os outros. E depois a Leila também... Sabe quanto, o Ricardinho está falando no meu ouvido, sabe quanto, desde quando o Palmeiras veio nos últimos 10 anos? 3 bilhões e 700 milhões de venda de jogadores. É a dívida do Corinthians e do São Paulo. Então, quem que administra bem? 3 bilhões e 700 milhões de venda de jogadores. Pô, venda de jogadores, conquista, premiações, né? 2 Libertadores. Não, aí passa de... então. Aí passa de 7 bilhões. Então, essa revolução toda financeira que aconteceu no Palmeiras, um time que o Paulo Nobre pegou quebrado para hoje, um dos que mais fatura no Brasil. Show já! O segredo do futebol é isso, né? Eu vi ele falando ali que o Palmeiras não ia gastar mais do que arrecada, e é isso. O problema hoje dos clubes é esse, né? O que a gente tem que fazer em casa, né? É, o que tem que fazer em casa. Isso aí é... Mas nós até não eu, faz, que né? não sou economista... Tem que fazer. É que a gente não arrecada o que eles arrecadam também, né? Mas a gente tem que ter entendimento, né? Mas... De como quando você não ganha o dinheiro, vou dar um exemplo meu, vai. Quando eu ganhava o dinheiro que só dava para viver legal, é o dinheiro para viver legal. É ação de Só que eu não fazia dívida. Eu não fazia cartão de crédito, que é 300%, eu não fazia dívida. Hoje, por exemplo, que eu ganho muito bem, o que eu faço? Eu invisto meu dinheiro em propriedade. Porque meu pai sempre falou, é apartamento e terreno. Quem achar que é legal, é legal. Quem achar que não, quer investir na bolsa, cada um investe onde quiser, entendeu? Eu nunca tive sonho de ter uma Lamborghini, eu tenho o sonho de ter uma casa de 4 milhões. Ou 4 casas de 1 milhão. Queria todo o time cair e voltar da forma que ressurgiu, da forma como o Palmeiras ressurgiu. Pelo amor de Deus, a gente Palmeiras e cola. Craque, eu não gosto de discordar do Veloso, mas para mim o principal presidente nessa sequência foi de longe o Paulo Nobre. Para mim o Gagliotti. O cara que colocou 200 milhões de reais do próprio bolso e a partir daí que o Palmeiras conseguiu, por exemplo, equacionar suas contas. É o que o São Paulo Palmeiras já devolveu, né? Pagou 1% ao mês. Mas é que 200 milhões naquela época era muito... Não, tudo bem, eu entendo isso. Ele foi realmente muito importante nesse sentido. Mas quem deu tudo isso foi o Gagliotti. Sabe por quê? Você continua. Quem profissionalizou tudo foi o Gagliotti. Quem ganhou os títulos mais importantes foi o Gagliotti. E quem fez melhor do que o Paulo Nobre em termos de administração foi o Gagliotti. Porque a primeira coisa que o Paulo Nobre quis é tirar a Leila. Deixa eu dar outra informação pro Nicola. O Paulo Nobre e o Palmeiras só não perdeu o Gabriel Jesus por causa do Gagliotti. Pode ser. E quem trouxe o Hendrick foi o Gagliotti. Quem trouxe o Abel foi o Gagliotti. Por causa dos donos da bola.
O craque, assim, ó, Por causa dos donos da bola, não foi por causa Não, do... mas o Gagliotti teve que intervir, porque ia Porque vocês perder. falaram dele ia aqui, perder ele ia- mesmo assim. Ia perder, o Gagliotti teve que intervir. Não, o Gabriel Jesus, quem fez foi o seguinte: foi aqui os Isso, donos da bola. exatamente. Porque o Sandro Barbosa, que é um dos maiores repórteres desse país, que é do Jornal da Band, um dia eu tô aqui, o Sandro Barbosa já mostrou os vídeos do filho dele desde quando ele tinha 7 anos. O moleque tá com 20. Eu vejo os vídeos. Aí um dia ele falou: Neto, tem um menino que joga na base do Palmeiras, não é nem Gabriel Jesus, é Gabriel Fernando. Gabriel Fernando. Aí eu vi ele fazendo um gol no campo do Nacional. A gente deu aqui, a gente colocou o menino aqui. Dali virou um estouro. E aí foi toda a confusão, não sei o quê. O Palmeiras foi. Lazarento estava indo ficou. pro São Paulo. E tava indo pro São Paulo. São Paulo chegou a oferecer mansão e tudo. Mas só para completar, por que eu acho que Por que eu Paulo fiz Nobre, isso, né? Por que o Paulo Nobre foi o principal, craque? Por exemplo, o Alexandre Matos, que montou a espinha dorsal dos times, foi ele quem contratou. A categoria de base, que garantiu 2 bilhões de reais em vendas, foi na gestão dele que foi contratado o João Paulo Sampaio. O Gagliotti teve muito mérito, mas ele se amparou no trabalho do seu antecessor. É uma opinião sua, a gente tem que respeitar.